Vamos lá, pessoal. Esse tema aqui é muito interessante porque se discute o domínio do risco sobre pagamentos depois do fato gerador. Se o segurado pode ou não pode pagar, se vale para alguma coisa. Esse caso específico é a complementação de alíquota. Mas, por exemplo, no caso de alguém que morre e é contribuinte individual, se pode os filhos recolherem, o cara era taxista, e aí os filhos querem recolher para dar a ele a qualidade de segurado e os filhos receberem pensão. Pode ou não pode? A gente sabe que não pode para pensão por morte. Mas e o caso aqui é de complementação de alíquotas. Tema 359 da TNU, complementação de alíquota e efeitos financeiros retroativos. Se ele pode complementar e se vale essa complementação. Saber se no caso de não validação dos recolhimentos efetuados na condição de segurado facultativo de baixa renda, já explico. A posterior complementação dessas contribuições recolhidas a menor é apta para fins de manutenção da qualidade de segurado, cômputo de carência e concessão do benefício por incapacidade. Tese firmada. No caso de não validação dos recolhimentos de segurado facultativo de baixa renda, a complementação posterior das contribuições recolhidas a menor viabiliza a manutenção do segurado, da qualidade de segurado e cômputo de carência para fins de benefício por incapacidade, permitindo a fixação da DI, da DIB, desculpa, data do início do benefício, em momento anterior ao pagamento, com efeitos financeiros desde a DIB. Vamos, na prática, gente, vamos entender aqui. Seu João recolheu para a Previdência na condição de segurado facultativo. Dono de casa baixa renda. E aí eu vou fazer um parênteses. O que é esse dono de casa baixa renda? Artigo 21 da lei de custeio. Essa lei de custeio, gente, é uma complementação interessantíssima para a lei de benefícios, tá? Elas foram, inclusive, editadas juntas. Uma de custeio, uma de benefícios, mas a custeio fala, por exemplo, de revisões de benefícios, fala de, enfim, da parte de custeio, evidentemente. E o seu menino, o seu João, ele é dono de casa, recolhe 5% de salário mínimo, dá 70 e poucos reais hoje. Só que para recolher esse valor, esse de 5%, que é aquele estímulo de inserção na formalidade, inserção no regime geral, ele saiu pagando, recolhendo esse valor, e quando ele adoeceu, ele foi pedir o benefício, o INSS negou, dizendo que esse recolhimento dele não foi validado. Por que isso? Porque você pagar em 5% na condição de segurado facultativo baixa renda, tem vários requisitos. Um deles você tem que estar cadastrado no CAD único e o grupo familiar tem que ter uma renda de até 2 salários mínimos. Isso caracteriza o baixa renda para esse cálculo. E outra coisa, ele tem que, evidentemente, recolher 5% e não exercer atividade remunerada. Então, por algum motivo, não foi validado. A pergunta é: meu Deus do céu, agora depois que eu estou doente, como faz? Ele pode pagar agora o complemento dos 5% já vale para depois do fato gerador? Essa é a discussão. E essa discussão ela gira para, inclusive, toda a previdência para quando você não fala nem de complementação. O caso aqui é complementar, mas no caso de pagamento retroativo, é, a previdência entende que não pode pagar depois que o fato acontece. E eu concordo com isso, porque aí senão não seria mais uma previdência de risco, seria simplesmente um contrato que só um dos lados ganha. Como está hoje o salário maternidade universal? A pessoa já sabe do evento futuro, já vai ter o filho, já sabe do parto e a data, e ela faz um recolhimento ali. Inclusive, depois do parto, ela pode recolher e tá tudo bem, vai ganhar 4 salários mínimos. É um verdadeiro absurdo, contrassenso com a ideia de previdência. Mas seguimos aqui com o raciocínio da seguinte forma: a discussão gira em torno do risco do domínio de uma das partes no trato da relação previdenciária, um azinho aqui, que possui como um dos pilares risco diante de eventos futuros e incertos. Beleza? Ou seja, a regra é que ambas as partes não possam manipular o resultado do risco sob pena de desnaturar a existência do benefício e minar a fonte de recursos, como agora vem acontecendo com o salário maternidade. Na espécie, a TNU entendeu que uma vez sendo validado, não sendo validado o período, o percentual, o recolhimento feito do percentual destinado a baixa renda 5%, é possível o segurado complementar
para 11 ou 20% para fins de manutenção da qualidade de segurado e carência. Então, veja, se o cidadão, depois de doente, pagou lá, complementou, e ele passou a ter os critérios carência, segurado e qualidade de segurado. Né? Então, no caso do incapacidade, ele tem que ter uma carência de 12 meses. Então, ele tem que pagar 12 meses ali, ajeitar, né? Complementar os outros 12 meses, e aí ele tem a qualidade de segurado e ele tem direito ao benefício por incapacidade. Já um benefício que não tem carência, ele só complementa um mês, como no caso uma pensão por morte, e aí os dependentes complementam e já é suficiente para receber o benefício. Na prática, alguém que fez recolhimento nesse percentual nos últimos 2 anos e ficou incapaz, terá que fazer a complementação dos últimos 12 meses antes da incapacidade e poderá então garantir a qualidade de segurado como preenchidos. E aqui no caso, na verdade, eu falo com antes da capacidade, é porque ele vai pagar retroativo aos meses anteriores à incapacidade. Pela visão do sistema de custeio, o caso pode ser uma brecha para, isso aqui é uma observação minha, uma brecha para os segurados que tentem a sorte no percentual menor e caso não consigam um aproveitamento, faça a complementação. O que de certa forma é uma espécie de manipulação, mas de grau menor, como por exemplo, eu estou falando aqui em complementação, gente. O cidadão paga no valor menor e pode complementar. Até aí a autarquia entende, inclusive, vamos ler aqui os precedentes, a autarquia concordou com esse raciocínio. Mas, se fosse para pagar, aí pagar, enfim, nunca complementou nada, pagou nada, aí você teria domínio sobre o fato, se pagasse só depois do fato gerador. Então, o cidadão, ele adoeceu, depois ele contribui e recebe benefício. Aí era muito fácil, né? Você pagar 20% do valor e receber aí todos os meses aí, enquanto estiver incapaz, sem ter entrado no sistema antes. Aí não dá. Tradicionalmente, como o INSS se comportou? O INSS tem tido uma interpretação mais benevolente quando o assunto é complementação de recolhimentos feitos antes do fato gerador, por entender que, na ocasião, o segurado agiu dentro dos parâmetros de participação do regime geral sem domínio do fato. O que que é isso? Antes do fato gerador, o cidadão recolheu, só que ele recolheu em 5%. Isso mostra que pelo menos ele entrou num sistema vulnerável a um evento futuro incerto ali. Então ele não tinha domínio de que ele ia adoecer. Né? Isso é diferente de depois de adoecer e aí ele tem que ele pagar. Então aqui, complementar não atrapalha muito, é mais uma questão de, digamos, procedimental e tributária. Para surpresa da Previdência, não é, porque o cidadão pagou antes, né? Para a hipótese de pensão por morte, o INSS reconhece o direito de os dependentes complementarem os recolhimentos feitos abaixo do mínimo após a emenda, mesmo após o óbito. Vejam, eu botei aqui várias hipóteses em que o INSS, aqui tem vários normativos, em que o INSS realmente entende que não há violação da surpresa aí quando é complementação. E aqui é pensão por morte no caso. O exemplo que a gente viu é benefício por incapacidade e era para complementação de 5 para 11%. Aqui é para complementação do mínimo. O cidadão recebeu aí R$ 500 e falta complementar aí mais R$ 1.018, tá? É nesse sentido, mantendo o mesmo percentual. Digamos que ele pagou aí 20% se era empregado, e 20% sobre R$ 500. Aí complementa esse valor, tá? E Instrução Normativa 128, qual é a previsão? O próprio INSS já prevendo, não serão validados para fins de reconhecimento de direitos os recolhimentos de períodos de débito do contribuinte individual ou de períodos sem contribuição do facultativo efetuados após o óbito. Pagou depois do óbito, não tem direito, tá? Também não produziram efeitos de recolhimentos efetuados após o óbito relativos a diferenças de contribuições ou remunerações para maior ou que atingir o mínimo ou atingir o valor mínimo do, do salário de contribuição. Também não produzirão efeitos recolhimentos após os óbitos relativos às diferenças de contribuições e remunerações. Ah, isso aqui no caso de você querer pagar valor maiores retroativos para o cálculo ficar maior. Também não pode, tá bom? E aí, por fim, diz: o disposto no parágrafo primeiro não se aplica. Essa que é o caso aqui. Para período a partir da competência de novembro, depois da emenda, no caso de segurado empregado, trabalhador avulso e doméstico e contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica,
todos, quando passou a ser facultado aos dependentes complementar a contribuição para alcançar o mínimo do salário de contribuição das remunerações aferidas no mês do segurado não atingir o referido limite. Por quê? Porque a partir da emenda, o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o contribuinte individual que presta serviço para pessoa jurídica, ele tinha que receber no mínimo um salário mínimo para valer como qualidade de segurado. Na verdade, a emenda exige só para ter contribuição, mas aí o decreto ampliou para qualidade de segurado e para carência. E aí, nesse caso aqui, não se aplica essa inviabilidade do caput, que não serão válidos, para complementação pelos dependentes, tá bom? Então, aqui é um outro caso da TNU que foi julgado também parecido com esse, com o mesmo raciocínio, mas esse aqui foi o caso da pensão. Saber se, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e pensão por morte, é possível a complementação após o óbito pelos dependentes de contribuições de segurados de baixa renda de 5 para 11 ou 20%. Aí o qual foi decidido para fins de pensão por morte, é possível a complementação após o óbito pelos dependentes das contribuições recolhidas em vida a tempo e a modo. O segurado recolheu a tempo e a modo em vida e foi um valor não validado, um percentual não validado, e aí os dependentes puderam validar. Vejam que é um raciocínio muito parecido. Lá é uma complementação para incapacidade. O cidadão não morreu, mas aconteceu o fato gerador e ele pôde complementar retroativo. Posicionamento do INSS nos próprios autos, gente. Como é que ficou aqui? É a favor do segurado. Para o segurado relacionado no parágrafo 1º, as contribuições efetuadas em atraso poderão ser computadas para efeito de manutenção da qualidade de segurado, desde que o recolhimento seja feito antes do fato gerador. Beleza. Esse aqui é o cidadão que ele não pagou, deixou um período sem pagar, e antes dele adoecer, ele foi lá e pagou o retroativo, mantendo a qualidade de segurado, e aí tá tudo bem. Ele pode pagar, então, recolhimentos em atraso. Mas aí tem a exceção, e a exceção está bem aqui no parágrafo 2º. Os recolhimentos efetuados a título de complementação não devem ser considerados para fins de reconhecimento de atraso, ou seja, não é considerado recolhimento em atraso pagamento de complementação, tá? Então, se não é considerado em atraso, é considerado apenas uma, uma, digamos, um fechamento procedimental tributário que pendia para corrigir a questão do recolhimento antes do fato gerador. Essa redação aqui é para qualidade de segurado e a redação aqui do artigo 192 é para carência. Também tem o mesmo raciocínio, a redação inclusive é idêntica aqui no parágrafo 2º. O caput diz para os segurados relacionados no artigo 191, o cômputo da carência após a perda da qualidade de segurado reinicia-se a partir do novo recolhimento, sem atraso. Beleza? Aí diz aqui, os recolhimentos efetuados de complementação não são considerados em atraso nas contribuições. Então, para esse caso, seguindo o mesmo raciocínio, aí vamos lá. Seguindo o mesmo raciocínio de se considerar a complementação apenas um ajuste, vejam, de aplicação da lei da época do recolhimento principal, a portaria 991 admite o pagamento de complementação pelos dependentes após o óbito, tá? Então a gente está lendo aqui a jurisprudência nesse raciocínio e a própria INSS aceita isso aqui numa portaria 991. O período de manutenção da qualidade de segurado ou período de graça é o lapso entre o que o segurado mantém os seus direitos perante o regime sem contribuir. Em caso de falecimento do segurado, o recolhimento complementar ou agrupamento de contribuições disposto para o segundo poderá ser efetuado pelos dependentes, que poderão solicitar os ajustes pertinentes à hipótese de complementação, agrupamento e utilização do excedente para realizar o referido pagamento pós-morte, tá? E vocês devem saber o que é complementação, agrupamento e utilização de excedente, né? Quando tem, vamos lá, tem que nos últimos 12 meses, um mês que o cara recebeu R$ 800, outro ele recebeu R$ 2.000, outro ficou em aberto, o que ele pode fazer ali? Ele pode usar um excedente de um para outro, pode pegar dois de R$ 800 e juntar, e aí fazer um de 1.500, outro que fica de R$ 100, você pode complementar, e aí fazer isso para aproveitar o máximo desses períodos, tá bom? E é isso que os dependentes podem fazer no caso de falecimento
do segurado. Mas vejam bem, houve recolhimento prévio, não foi validado, mas houve recolhimento. Então ele agiu antes do fato gerador. Regra geral para o recolhimento principal, a não complementação do INSS. E aí essa portaria aqui, na verdade, ela está repetida pela própria instituição normativa e ela traz essa regra geral aqui que só aceita, né, para fins de cômputo de carência, tempo de contribuição, o período base de cálculo, para o período base de cálculo e para a manutenção da qualidade de segurado, para os segurados que se refere ao artigo 2º, não deverão ser consideradas as contribuições efetuadas em atraso após o fato gerador, independente de referir-se a competência anterior. Então aconteceu o fato gerador, e aí querem recolher, não pode. Complementar, pode. Recolher, não fez nada, quer recolher, aí já não pode. Essa é a regra geral dele, tá bom, gente? E aí, a síntese do raciocínio é a seguinte: o INSS interpreta a complementação de recolhimentos como medida apenas procedimental que não interfere na formação do direito, cujo quesito foi preenchido no recolhimento principal. No entanto, a regra é que a complementação seja feita antes do fato gerador, como no caso do pedido de benefício por incapacidade, que deve ser complementado antes da incapacidade. A exceção fica para pensão por morte. Só que aqui, gente, a redação não está clara. O cidadão adoeceu, pode complementar? Pode. Ele pode complementar depois do fato gerador, tá? Porque aí já não tem surpresa, tá bom? A redação ficou meio truncada. E para pensão por morte é o caso mais óbvio, que pode pagar e complementar depois do fato gerador. Outro ponto que merece atenção é quanto ao objeto da complementação. Isso aqui é interessante. São duas formas diferentes, gente, a complementação. Se você ver, uma se refere à complementação dos recolhimentos no percentual correto. Então, mas com base no cálculo abaixo de um salário mínimo. O cidadão recolheu 11%, então está correto. Só que ele recolheu em cima de R$ 1.000. Então, a complementação é para manter os 11% em cima de R$ 1.500 e complementa os outros R$ 500. Essa hipótese ganhou mais expressão após a emenda, quando passou a estender a exigência de contribuição, no mínimo, também para empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso. Beleza? E a outra hipótese é a que a gente está analisando agora, que é o caso de readequação de percentual. Era de 5% e vai para 11% ou 20%. Tá bom? Então, ficamos por aqui com esse raciocínio. Vamos já com mais aulas do Atualiza Prev. Um forte abraço e até a próxima.